Nós estamos com o vereador Milton Martins, relator da CPI da Turi, que foi instaurada no mês de fevereiro. E hoje, dia 9, há 100 dias hoje, completando 100 dias hoje, ainda não chegou, parece que não chegou nenhuma documentação relativa à Turi e nem a Celtrans. E o Mega Cidade está aqui para ouvir o relator da CPI, Milton Martins, que está, pelo que diz a gente aqui em loco, está impossibilitado da CPI tomar qualquer ação devido a não ter nenhuma documentação. Ô Milton, explica pra gente aí, pros internautas do Mega Cidade, o que realmente está acontecendo em relação à CPI da Turi. Eu vejo, na verdade, eu estava dizendo isso aqui pro Hugo, que às vezes parece que há uma omissão quando se fala em fiscalizar algo, né? A CPI da Turi, ela se fez necessária pelas questões de quando no ano passado nós fiscalizamos várias lotações, ônibus, ou seja, um traslado que eles deveriam fazer nos quadros de horários não estavam sendo cumpridos. Então, a partir daquele momento, nós notamos que havia uma omissão no quadro de horário e na ordem de operação de serviço, ou seja, eles não estavam cumprindo a função pela qual eles foram licitados. E neste momento, então, nós criamos a CPI. No primeiro momento era para apurar a documentação, como que ela tinha procedido, e notamos que essa documentação, no momento do ato licitatório, ela estava ok. Então se criou a segunda CPI para apurar, então, a conclusão do serviço, através das ordens de operação do serviço, dos quadros de horário, ou seja, a execução do contrato. E é aí que nós encontramos verdadeiramente aquilo que eu já havia fiscalizado em loco, né? Muita falha. Só que aí, há mais ou menos 40 dias, nós notificamos tanto a Secretaria de Trânsito, porque logo que eu fiz a fiscalização, indo de lotação em lotação, bairro a bairro, e verificando com a população que eles estavam omitindo o quadro de horário e ainda reduzindo, né, este horário das lotações dos ônibus circularem nas comunidades, então eu havia notificado na época o secretário, que era o Bruno Violante, era o secretário de Trânsito. E ele me respondeu que já havia notificado com mais ou menos 200 notificações à Turi. E agora então nós mandamos há 40 dias atrás este ofício para a Celtrans, Secretaria de Trânsito, para que eles mandassem para a gente tanto o contrato com a execução e as ordens operacionais de serviço, quanto mandamos também para a Turi, pedindo também essas ordens operacionais e o quadro que eles nos dispusessem, para que a gente pudesse comparar essa documentação e fiscalizar essa documentação, se ela foi conclusa ou não. E aí de repente nós não recebemos nada. Estamos aí há mais de 40 dias sem nenhuma resposta desses dois órgãos, né? Primeiro do órgão da Secretaria de Trânsito e também da Turi, que foi a vencedora da licitação. O que dá para entender é que eles estão escondendo alguma coisa aí, né? Na verdade, a gente aqui está pensando, né, que eles estão tentando ganhar um prazo, batendo que a CPI ela tem 120 dias, como ela já tem 100, falta só mais 20 dias para ela vencer o primeiro prazo dela, o prazo para qual ela foi estipulada, mas aí também ela tem uma prorrogação para mais 120 dias. Mas se andar nessa morosidade, eles acreditam o quê? Que nós não concluamos essa CPI, o que poderia colocar muito em risco a fiscalização na Câmara Municipal. Diante disso, eu como relator fico também de mãos atadas, porque a minha função é conclusão do processo. O relator, na verdade, é aquele que vai dar os pareceres. Quem oficializa, desculpe a palavra, quem oficializa é a presidência, que faz o diligenciamento para poder entregar esses ofícios e fazer esses pedidos. Outro problema que nós verificamos é que não nos foi contratada uma assessoria jurídica própria para acompanhar o processo. Então eu, como relator, estou pedindo à Câmara Municipal que também se contrate serviços advocatícios próprios, especializados, para acompanhar a CPI, e também os auditores para auditar o documento, adiantando todo o processo. Lembrando que muitas vezes na Câmara Municipal, como eu já havia dito para o Hugo, que às vezes quando se instala uma CPI,
E aí nós temos os blocos parlamentares e eles acabam indicando justamente aquelas pessoas que não sabem trabalhar com a CPI. Porque nós temos várias pessoas aqui, vereadores, que já trabalharam com a CPI anterior, que conhecem de todo o trâmite, que estão mais preparados. E aí nos mandam aqueles que são menos preparados. Então, na verdade, hoje, dessa equipe, eu já atuei em várias outras CPIs, e trabalhamos bastante, conhecemos todo o processo. Então, na verdade, eu estou informando a eles como trabalha a CPI. Uma vez que a própria Câmara Municipal nos cedeu uma assessora jurídica, que também ela, inclusive, a formação dela é agora de 2015, e ela também não tem conhecimento de CPIs. Então, na verdade, o que eu estou entendendo aqui é que pode estar havendo um descaso com essa CPI, que é de grande e suma importância para Sete Lagoas. Porque ela é que vai direcionar todos os passos das medidas que nós deveremos tomar contra a Turi, ou até mesmo contra a própria Secretaria de Trânsito, se for apurado que realmente rompeu-se o contrato a partir do momento que as ordens de operações e serviço não foram emitidas, a partir do momento que não houve quadro de horário, a partir do momento então que nós podemos definir e verificar no nosso ato de fiscalizar que não houve a execução do contrato da licitação conforme foi pedido. Então, a partir daí nós devemos tomar outras atitudes, outras ações. Caso agora, amanhã, então veja bem, convoquei uma reunião como relator ao senhor presidente para que essa reunião amanhã aconteça. Amanhã às 8h30 da manhã, quinta-feira, às 8h30 da manhã. Daremos o prazo então, e propus nessa reunião votarmos, dando o prazo de 72 horas para a Secretaria de Trânsito, a CELTRANS, e para a Turi apresentar toda a documentação no prazo de 72 horas. Caso contrário, eu como relator farei um relatório e enviarei à Justiça para tomar todas as medidas judiciais e também ao Ministério Público para que o Ministério Público entre nessa questão de apuração, uma vez que o Poder Legislativo não está sendo respeitado e acatado nos seus ofícios. Então é isso que a gente tem colocado, porque senão cai para a população que nós não estamos trabalhando. E aí, da parte desse vereador, eu não deixarei que essa falta de credibilidade possa recair sobre essa CPI, porque precisamos apurar e ir ao fundo para investigar se houve rompimento de contratos. Ô Milton, com essa atitude da Turi de não enviar os documentos, você acredita que isso aí seria mais um indício de que realmente há irregularidades na prestação de serviço da empresa em Sete Lagoas, do município? Na verdade, só se houvesse uma manobra para que eles provassem o contrário. Porque na época que eu fiscalizei, as próprias comunidades, eu relatei em loco que estava havendo majoração de quadro de horário, ou seja, eles não estavam cumprindo. Agora, e aí fica muito claro na sua fala, Hugo, que se eles estão empurrando para não mandar a documentação, porque se essa documentação ela já estivesse toda pronta no momento da execução de contrato, se ela tivesse toda certinha, por que eles não mandam? Se o prazo, não existe um prazo pré-estipulado no ofício quando eles foram notificados. Mas acreditamos que aí o prazo legal de 60 dias dá para qualquer... Já tem 40, ninguém se manifestou. Então dá para entender sim que existe alguma coisa errada. Porque a gente só esconde algo quando algo está errado. E até agora eles não se posicionaram e nem resposta nos deram dizendo: estamos com o documento, vamos entregar em tantos dias. Não houve, da parte da relatoria, não houve a entrega de nenhuma resposta. E nem mesmo hoje a Procuradoria da Câmara nos enviou, inclusive eu tive com ela agora, com a assessora, ela disse: Milton, nós não recebemos, da parte nossa, não recebemos nenhum comunicado, nem da Turi e nem da CELTRANS. E você como relator não descarta uma possível denúncia futuramente na empresa ao Ministério Público em relação a essas atitudes da empresa? Na verdade, eu já o podia ter feito quando nós, já em posse daquelas filmagens, nós mostrávamos que os horários não estavam sendo cumpridos. Mas nós achamos por bem a CPI, porque a CPI vem, na verdade, reforçar esses indícios. E até mesmo, após essa documentação, a gente faria oitiva, né? Chamando aqui para ouvir um por um. E ali é que a gente faz as perguntas que são os pontos culminantes. Para isso, inclusive, para essa pergunta, essa oitiva, a gente precisaria já da assessoria jurídica.
para que ela nos indicasse para qual caminho tomar. Então, mesmo que esta CPI ela chegue no seu final, com certeza toda a documentação aqui apurada, todo o acompanhamento que aqui foi feito será disponibilizado sim para o Ministério Público, porque cabe ao Ministério Público aí ajuizar as ações necessárias e até mesmo, se provado que essas operações de serviço não foram cumpridas, o cancelamento da licitação e do contrato de execução. Qual a mensagem que você manda aí para os usuários do transporte coletivo de Sete Lagoas e para os sete lagoanos em relação a esse impasse aí que está havendo na CPI da ATURI, dessas possíveis irregularidades da empresa que presta serviço aqui para a cidade de Sete Lagoas? Na verdade, nós não somos contra a questão da empresa ATURI ou da empresa A ou B. Na verdade, nós aqui estamos preocupando com a melhor qualidade, porque eu quero lembrar a população. Na época que se fez a licitação, dizia que não podia majorar os preços, por quê? Porque não se podia fazer a cobertura do terminal pela parte da ATURI, que está há mais de 40 anos em Sete Lagoas, ou de outra concessionária, porque isso majoraria os preços das passagens. Mas aí vale a pena lembrar que logo um ano depois eles tentaram aumentar o preço, mesmo dizendo que a tarifa seria mantida em R$ 2,78. Eles majoraram o preço, entraram na justiça para poder fazer com que a prefeitura cumprisse o aumento. Ou seja, não houve cobertura, o aumento continuou. Durante o período que a prefeitura não dava aumento para eles, cumprindo assim o que havia sido feito na licitação, inclusive na época o Coronel Silvio nos disse isso aqui, que não poderia cobrir, porque o preço já era menor, o preço de R$ 2,78, acabando que não houve cobertura do terminal, não houve cumprimento do contrato, e quando a prefeitura se negou a dar aumento, eles pegaram e reduziram todo o quadro de horário. Então o que nós estamos preocupados aqui é fazer com que a população tenha o melhor transporte, seja da ATURI, seja de uma outra empresa que vença a licitação, mas é preciso cumprir o contrato com a população, porque várias comunidades não têm lotação, várias comunidades estão com o quadro de horário defasado, várias comunidades estão com problema. Eu tive em Fazenda Velha agora, também estão com problema, eu tive na Estiva, estão com problema, por quê? Os horários que eram então feitos pela ATURI, todos foram majorados. Então eu não acredito que a ordem de operação de serviço e que o quadro de horário deles estejam realmente corretos. Não há coerência daquilo que foi licitado com aquilo que realmente está sendo servido à população. Então é melhor a gente, na conclusão dessa CPI e nessa CPI, apurando isso, fazer com que ou seja cumprido ou que haja uma nova licitação, para que a população seja beneficiada.